Romanos 10, 4 verdades, porque nem toda pessoa religiosa será salva. Antes de falarmos sobre salvação, fé, confissão ou evangelização, precisamos começar onde a própria Bíblia começa, na santidade de Deus. O Deus revelado nas Escrituras não é uma versão melhorada do homem. Ele é infinitamente santo, perfeitamente justo e absolutamente puro. O profeta declara em Isaías capítulo 6 verso 3: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A repetição tripla da palavra santo não é um detalhe sem importância. É uma forma de enfatizar a perfeição absoluta do caráter divino. Deus não apenas possui santidade. Ele é santo em sua essência. E é justamente por causa dessa santidade que o problema do pecado se torna tão grave. Muitas pessoas enxergam o pecado apenas como um erro, uma falha moral ou um deslize ocasional. Mas a Bíblia apresenta algo muito mais profundo. O pecado é rebelião contra um Deus santo. Em Romanos capítulo 3 verso 23, Paulo já havia afirmado: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não alguns. Não apenas os mais perversos. Todos. Ao longo desta série em Romanos, já vimos que a humanidade inteira está debaixo da condenação do pecado. Vimos que ninguém é justificado pelas obras da lei. Vimos que a justificação acontece pela fé em Cristo. Vimos que a graça reina sobre o pecado e que Deus conduz soberanamente sua obra de redenção. Agora chegamos a um dos capítulos mais evangelísticos de toda a carta. Romanos capítulo 10 responde uma pergunta que continua ecoando até hoje. Como uma pessoa realmente é salva? Essa pergunta era especialmente importante no contexto em que Paulo escreve. Nos capítulos 9, 10 e 11, o apóstolo trata da situação de Israel. Muitos judeus possuíam conhecimento das Escrituras, frequentavam a sinagoga, conheciam a lei e aguardavam o Messias. Mas, quando Cristo veio, grande parte deles o rejeitou. O problema não era a falta de religião. O problema era confiar na própria justiça. Por isso Paulo escreve em Romanos capítulo 10 versos 2 e 3. Porque dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Por ignorarem a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Essa advertência continua extremamente atual. Ainda hoje existem multidões que possuem religião, tradição, moralidade e boas intenções, mas nunca compreenderam o Evangelho. Por isso Romanos 10 é tão importante. Neste capítulo veremos pelo menos 4 grandes verdades. A salvação não é conquistada pelas obras. Cristo é o único fundamento da salvação. A fé salvadora nasce da palavra de Deus. O Evangelho deve ser proclamado a todas as pessoas. E aqui encontramos uma verdade que atravessa todo o capítulo. A salvação é inteiramente pela graça, mas essa graça produz fé, arrependimento e confissão pública de Cristo. Se você acompanhou os episódios anteriores desta série em Romanos, já percebeu como Paulo vem construindo esse argumento passo a passo. Mas se este é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu quero encorajá-lo a assistir também os estudos anteriores. Romanos é uma carta construída como uma grande corrente de verdades, e cada capítulo nos ajuda a compreender melhor a beleza do Evangelho. Ao longo deste estudo veremos que a pergunta mais importante da vida não é: como ter mais sucesso? Como resolver todos os problemas? Como ser mais feliz? A pergunta mais importante é: como um pecador pode ser reconciliado com um Deus santo? E Romanos capítulo 10 responde essa pergunta com clareza, profundidade e esperança. Porque a resposta não está em nós. A resposta está em Cristo. 1. A salvação não é conquistada pelas obras, o perigo de tentar apresentar sua própria justiça diante de Deus. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 10 versos 2 e 3. Porque dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Por ignorarem a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aqui encontramos o grande problema espiritual que Paulo identifica em Israel. O problema não era a falta de religião. O problema não era a falta de dedicação.
O problema não era a falta de sinceridade. O problema era tentar chegar a Deus através da própria justiça. A palavra traduzida como a justiça aparece repetidamente neste capítulo. No grego, Paulo utiliza o termo dikaios, que carrega a ideia de estar em perfeita conformidade com o padrão de Deus. E aqui está o problema: Deus exige justiça perfeita. Não uma justiça parcial. Não uma justiça melhor do que a do vizinho. Não uma justiça baseada em comparação humana. Uma justiça perfeita. É exatamente por isso que o Evangelho é necessário. Ao longo da história judaica, muitos acreditavam que a observância da lei poderia garantir aceitação diante de Deus. Havia rabinos que ensinavam que o acúmulo de méritos poderia colocar alguém em posição favorável perante o Senhor. Mas Paulo, que havia sido fariseu, conhecia esse sistema por dentro. Em Filipenses capítulo 3 versos 5 e 6, ele descreve seu currículo religioso. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Humanamente falando, Paulo possuía um currículo espiritual impressionante. Mas depois de encontrar Cristo, ele percebeu que tudo aquilo era insuficiente. Por isso declara em Filipenses capítulo 3 versos 8 e 9. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Esse é exatamente o tema de Romanos 10. Existem apenas dois caminhos possíveis diante de Deus. Caminho 1. Tentar estabelecer sua própria justiça. Caminho 2. Receber pela fé a justiça de Cristo. Não existe uma terceira opção. É por isso que Paulo diz que Israel procurava estabelecer sua própria justiça. Eles conheciam os mandamentos. Conheciam os sacrifícios. Conheciam as Escrituras. Mas não haviam compreendido que todas essas coisas apontavam para Cristo. Em Gálatas capítulo 2 verso 16, Paulo escreve: sabendo, contudo, que o ser humano não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Essa mensagem continua extremamente atual. Hoje existem pessoas que confiam em sua frequência na igreja, seu batismo, suas boas obras, sua moralidade, suas tradições religiosas, sua generosidade. Mas nenhuma dessas coisas pode apagar um único pecado. A lei pode revelar o pecado, mas apenas Cristo pode removê-lo. É exatamente por isso que o Evangelho não começa dizendo, esforce-se mais. O Evangelho começa dizendo, você não consegue salvar a si mesmo. E essa é uma das verdades mais difíceis para o coração humano aceitar. Porque o orgulho deseja contribuir. O orgulho deseja participar. O orgulho deseja merecer. Mas a graça declara que a salvação é um presente merecido. Podemos resumir este ponto em 3 verdades fundamentais. 3 verdades sobre a justiça que salva. A justiça humana é insuficiente diante de Deus. Nenhuma obra pode apagar o pecado. Somente a justiça de Cristo pode justificar o pecador. Em que você tem confiado para estar em paz com Deus? Você acredita que suas boas obras podem compensar seus pecados? Se Deus pedisse perfeição absoluta hoje, você estaria preparado para apresentá-la? Muitas pessoas passam a vida inteira tentando construir uma identidade espiritual baseada no desempenho. Elas acreditam que Deus as aceitará porque foram pessoas corretas, honestas ou religiosas. Mas quanto mais nos aproximamos da santidade de Deus, mais percebemos que nossos melhores esforços não conseguem apagar nossa culpa. Essa verdade não foi dada para nos levar ao desespero. Foi dada para nos conduzir a Cristo. Quando finalmente entendemos que não podemos produzir justiça suficiente, estamos prontos para receber a justiça perfeita que Deus oferece gratuitamente em seu Filho. Talvez você tenha passado anos tentando merecer o favor de Deus.
Talvez tenha carregado culpa, medo ou insegurança espiritual. A boa notícia do Evangelho é que Deus não está oferecendo uma escada para você subir. Ele está oferecendo um Salvador para você receber. Se este estudo está fortalecendo sua compreensão de Romanos, aproveite para curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir o Evangelho, escrever nos comentários: somente Cristo salva. E se você ainda não assistiu aos episódios anteriores desta série em Romanos, recomendo que faça isso. Cada capítulo amplia nossa compreensão da obra maravilhosa da graça de Deus. No próximo ponto veremos uma das declarações mais importantes de toda a carta. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo quis dizer com isso? Será que a lei perdeu seu valor? Ou será que toda a história da redenção estava apontando para Cristo desde o início? É exatamente isso que veremos a seguir. 2. Cristo é o único fundamento da salvação, o fim da justiça pelas obras. Depois de mostrar que Israel possuía zelo religioso, mas não entendimento espiritual, Paulo apresenta uma das declarações mais importantes de toda a carta aos Romanos. Em Romanos capítulo 10, verso 4, lemos: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa pequena frase contém uma das maiores verdades do Evangelho. A palavra grega traduzida por anfim é telos. Dependendo do contexto, ela pode significar término, objetivo, propósito ou cumprimento. Paulo não está ensinando que a lei de Deus era má ou desnecessária. Pelo contrário. Ele está ensinando que toda a lei apontava para Cristo. Os sacrifícios apontavam para Cristo. O sacerdócio apontava para Cristo. O tabernáculo apontava para Cristo. O templo apontava para Cristo. As festas judaicas apontavam para Cristo. Tudo convergia para ele. Foi exatamente isso que Jesus ensinou aos discípulos após a ressurreição. Em Lucas capítulo 24 versículos 27, lemos: e, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O Antigo Testamento inteiro conduz ao Messias. Durante séculos, os judeus ofereceram sacrifícios continuamente. Todos os dias havia sangue sendo derramado. Todos os anos chegava o dia da expiação. Mas aqueles sacrifícios nunca removeram definitivamente o pecado. Eles eram sombras. Cristo é a realidade. Por isso o autor de Hebreus declara em Hebreus capítulo 10 verso 12: Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita de Deus. Observe a diferença. Os sacerdotes permaneciam de pé porque seu trabalho nunca terminava. Cristo assentou-se porque sua obra foi consumada. É exatamente aqui que muitos tropeçam. Os judeus do primeiro século buscavam estabelecer sua própria justiça. Muitos hoje fazem exatamente a mesma coisa. Tentam construir uma ponte até Deus através de boas obras, religiosidade, caridade, tradição religiosa, esforço moral. Mas a Bíblia afirma repetidamente que nenhuma dessas coisas pode justificar o pecador diante de Deus. Em Isaías capítulo 64 verso 6, lemos: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Isso não significa que as boas obras sejam inúteis. Elas têm valor como fruto da fé, mas nunca como fundamento da salvação. A Reforma Protestante recuperou exatamente essa verdade bíblica. Somos salvos somente pela graça, somente por meio da fé, somente por Cristo. Nada pode ser acrescentado à obra consumada do Salvador. Quando Jesus morreu na cruz, declarou em João capítulo 19 verso 30: está consumado. A expressão usada ali é tetelestai. Era uma palavra utilizada para indicar uma dívida completamente paga. Cristo não pagou parte da dívida. Cristo pagou toda a dívida. Essa verdade produz profunda segurança para o crente. Porque se a salvação dependesse parcialmente de nós, jamais teríamos certeza.
mas ela depende inteiramente da obra perfeita do Filho de Deus. Podemos resumir esse ensino em 3 verdades fundamentais. 3 verdades sobre a obra de Cristo. A lei apontava para Cristo desde o início. Cristo cumpriu perfeitamente tudo o que a lei exigia. A justiça necessária para a salvação é recebida pela fé, não conquistada pelas obras. Essa é a diferença entre religião e evangelho. A religião diz: faça mais. O evangelho diz: Cristo fez tudo. Em que você está confiando para ser aceito por Deus? Você descansa na obra consumada de Cristo ou ainda tenta provar seu valor diante de Deus? Se Deus perguntasse hoje por que deveria recebê-lo em sua presença, qual seria sua resposta? Muitas pessoas passam a vida inteira carregando um peso que Cristo nunca pediu que carregassem. Vivem tentando compensar pecados antigos, equilibrar a balança moral ou acumular méritos espirituais. Nunca encontram descanso porque sempre sentem que falta algo. Mas o Evangelho anuncia uma notícia libertadora. A salvação não está baseada no que você faz para Cristo. Ela está baseada no que Cristo fez por você. Se você pertence a Jesus, sua esperança não está em seu desempenho espiritual desta semana. Sua esperança está no Salvador que viveu sem pecado, morreu em seu lugar e ressuscitou vitoriosamente. Por isso o cristão pode descansar. Não porque é forte, mas porque Cristo é suficiente. Se este estudo está fortalecendo sua compreensão do Evangelho, aproveite para inscrever-se no canal, curtir este vídeo, compartilhar com alguém que ainda acredita que a salvação depende de obras, escrever nos comentários: Cristo é suficiente. E não se esqueça, este é o 10º episódio da nossa série em Romanos. Se você perdeu os estudos anteriores, vale muito a pena assisti-los para acompanhar a construção completa do argumento de Paulo sobre pecado, graça, fé e salvação. No próximo ponto veremos uma das afirmações mais conhecidas de Romanos. Como a fé salvadora nasce porque ninguém pode crer sem ouvir a palavra de Deus. 3. A fé salvadora nasce da palavra de Deus, porque ninguém crê sem ouvir o Evangelho. Depois de mostrar que a salvação não é alcançada pelas obras e que Cristo é o único fundamento da justificação, Paulo nos conduz a uma pergunta inevitável: como alguém chega à fé salvadora? A resposta está em uma das declarações mais conhecidas de toda a Escritura. Em Romanos capítulo 10, verso 17, lemos: E, assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, pela palavra de Cristo. Essa afirmação é simples, mas possui uma profundidade extraordinária. No texto grego, a palavra traduzida por ouvir é eako, que não se refere apenas ao ato físico de escutar sons. A ideia envolve receber uma mensagem, compreendê-la e ser confrontado por ela. Paulo está ensinando que a fé verdadeira não nasce da imaginação humana. Ela não nasce da tradição religiosa. Ela não nasce de experiências emocionais. Ela nasce da palavra de Deus. Isso é extremamente importante porque vivemos em uma época em que muitas pessoas procuram experiências espirituais sem se preocupar com a verdade revelada nas Escrituras. Mas o padrão bíblico sempre foi o mesmo. Deus fala, e por meio da sua palavra ele chama pecadores para si. Foi assim desde o início. Em Gênesis capítulo 1, Deus cria todas as coisas pela sua palavra. Nos profetas, Deus confronta o povo por meio da sua palavra. Nos evangelhos, Cristo anuncia a palavra do reino. Em Atos dos Apóstolos, a igreja cresce pela proclamação da palavra. E aqui em Romanos, Paulo reafirma que a fé surge quando o evangelho é ouvido. Isso nos ajuda a compreender por que a pregação ocupa um lugar tão central na vida da igreja. Muitas vezes pensamos que o principal problema das pessoas é falta de motivação, falta de autoestima ou falta de conhecimento humano. Mas a Bíblia ensina que o problema mais profundo é espiritual. E a resposta de Deus para esse problema não é entretenimento. Não é filosofia. Não é autoajuda. É o Evangelho. Em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo já havia declarado: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Observe que Paulo não diz que o Evangelho contém poder.
Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. Quando a palavra é proclamada, Deus opera. Quando Cristo é anunciado, Deus chama pecadores. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo abre corações. Foi exatamente isso que aconteceu com Lídia em Atos dos Apóstolos capítulo 16 verso 14. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Perceba a combinação perfeita entre responsabilidade humana e soberania divina. Paulo pregava. Lídia ouvia. Mas era Deus quem abria o coração. É por isso que a tradição reformada sempre valorizou tanto a pregação fiel das Escrituras. Não confiamos em técnicas humanas para converter pessoas. Não confiamos em manipulação emocional. Não confiamos em pressão psicológica. Confiamos no poder da palavra de Deus. Podemos resumir essa verdade em 4 declarações. 4 verdades sobre a fé salvadora. A fé não nasce do coração humano naturalmente. A fé nasce da exposição à palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra para abrir os olhos espirituais. O Evangelho continua sendo o instrumento escolhido por Deus para salvar pecadores. Isso também explica por que tantas pessoas conhecem informações sobre Deus, mas nunca experimentaram uma transformação verdadeira. Conhecimento religioso não é suficiente. É necessário ouvir o Evangelho de forma que o coração seja confrontado pela verdade de Cristo. Jesus ensinou algo semelhante na parábola do semeador em Mateus capítulo 13. A mesma semente é lançada. Mas os resultados variam conforme a condição do solo. A diferença não está na semente. A diferença está na obra que Deus realiza no coração. Qual foi a última vez que você ouviu a palavra de Deus com atenção e reverência? Sua fé está sendo alimentada pelas Escrituras ou apenas por opiniões humanas? Você busca experiências espirituais ou busca conhecer a Cristo através da sua palavra? Muitas pessoas passam anos frequentando igrejas sem realmente ouvir o Evangelho. Escutam mensagens motivacionais. Escutam conselhos úteis para a vida. Escutam histórias interessantes. Mas raramente são confrontadas com a realidade do pecado e a suficiência de Cristo. Entretanto, a fé que salva não nasce da motivação humana. Ela nasce quando Deus usa sua palavra para mostrar ao pecador sua condição e revelar a glória do Salvador. Talvez você esteja assistindo este estudo e perceba que durante anos conheceu informações sobre Deus, mas nunca confiou verdadeiramente em Cristo. Hoje a palavra está sendo anunciada mais uma vez. E a mesma voz que chamou pecadores ao arrependimento nos dias dos apóstolos continua chamando pessoas através das Escrituras. Se esta série em Romanos tem fortalecido sua fé, aproveite este momento para curtir o vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar este estudo com alguém que precisa ouvir o Evangelho, escrever nos comentários, a fé vem pelo ouvir. E não se esqueça de assistir aos episódios anteriores desta série. Cada capítulo de Romanos amplia nossa compreensão da graça de Deus e nos ajuda a enxergar com mais clareza a beleza do Evangelho. No próximo ponto veremos uma das verdades mais desafiadoras de Romanos capítulo 10. Porque Deus envia pregadores e qual é a responsabilidade da igreja em anunciar o Evangelho ao mundo. 4. A salvação precisa ser proclamada, a fé vem pelo ouvir. Depois de mostrar que a salvação é recebida pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, Paulo chega a uma das declarações mais importantes de toda a Bíblia sobre evangelização. Em Romanos capítulo 10 versos 13 a 15, lemos: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui encontramos uma das correntes lógicas mais poderosas de toda a Escritura. Paulo mostra que, para ser salvo, é preciso invocar o Senhor. Para invocar, é preciso crer. Para crer, é preciso ouvir. Para ouvir, é necessário que alguém pregue. Para pregar, alguém precisa ser enviado. Isso significa que Deus não apenas determinou salvar pecadores.
Ele também determinou os meios pelos quais esses pecadores serão alcançados. No texto grego, a palavra usada para pregar é krss, que significa proclamar como um arauto do rei. Não se trata de compartilhar opiniões pessoais. Trata-se de anunciar uma mensagem recebida da autoridade suprema. Esse conceito era muito conhecido no mundo romano. Quando o imperador emitia um decreto, mensageiros percorriam as cidades proclamando a decisão imperial. Eles não criavam a mensagem. Apenas a transmitiam. Da mesma forma, o pregador do Evangelho não inventa sua própria mensagem. Ele anuncia aquilo que Deus revelou. Isso explica por que o evangelismo bíblico não é entretenimento religioso. Não é manipulação emocional. Não é uma tentativa de convencer pessoas por meio de técnicas humanas. É proclamação fiel da verdade de Deus. O próprio Senhor Jesus estabeleceu esse princípio em Mateus capítulo 28 versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. A missão da igreja não é criar mensagens que agradem aos homens. A missão da igreja é anunciar Cristo. Essa verdade também aparece em 1 Coríntios capítulo 1 verso 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Observe algo extraordinário. Deus poderia salvar diretamente sem usar instrumentos humanos. Mas decidiu usar a proclamação do Evangelho como meio para chamar seus eleitos. Aqui vemos mais uma vez a perfeita harmonia entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus escolhe salvar. Mas Deus também envia pregadores. Deus chama pecadores. Mas Deus também ordena que sua igreja anuncie o Evangelho. Por isso o evangelismo não é opcional. É uma consequência natural de quem compreendeu a graça. Podemos resumir esse ensino em 4 verdades. 4 verdades sobre a proclamação do Evangelho. Deus salva por meio da pregação da palavra. A fé nasce quando o Evangelho é ouvido. Cristo continua chamando pecadores através de sua igreja. Todo cristão tem responsabilidade de testemunhar. Paulo não está descrevendo apenas missionários ou pastores. Ele está falando da missão de todo o povo de Deus. Talvez você nunca pregue para uma multidão. Talvez nunca suba a um púlpito. Mas Deus colocou pessoas ao seu redor que precisam ouvir sobre Cristo. Familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. E a pergunta que Romanos 10 faz é simples. Como eles ouvirão se ninguém lhes falar? Existem pessoas próximas de você que ainda nunca ouviram claramente o Evangelho? Você acredita que Deus pode usar sua vida para alcançar alguém? Quando foi a última vez que você falou de Cristo para outra pessoa? Muitos cristãos acreditam que não possuem conhecimento suficiente para compartilhar sua fé. Mas Deus não procura especialistas em argumentação. Deus usa servos fiéis. O homem cego curado por Jesus em João capítulo 9 não possuía formação teológica avançada. Mas ele sabia uma coisa. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Muitas vezes, Deus usa exatamente esse tipo de testemunho simples e sincero para tocar corações. Ao mesmo tempo, este texto traz grande consolo. A salvação das pessoas que amamos não depende da nossa eloquência. Não depende da nossa capacidade de argumentação. Depende do poder da palavra de Deus. Nossa responsabilidade é anunciar. A obra de abrir o coração pertence ao Senhor. Foi assim com Lídia em Atos capítulo 16 verso 14. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Por isso pregamos com confiança. Porque sabemos que Deus continua salvando pecadores através do Evangelho. Se este estudo está fortalecendo sua compreensão das Escrituras, aproveite este momento para curtir o vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar este estudo com alguém que precisa ouvir o Evangelho, escrever nos comentários, a fé vem pelo ouvir.
E não se esqueça, este é o 10º episódio da nossa série em Romanos. Se você perdeu os estudos anteriores, vale muito a pena assisti-los para compreender a profundidade da mensagem que Paulo está construindo ao longo da carta. No próximo passo chegaremos à conclusão do estudo, onde veremos como Romanos capítulo 10 reúne soberania divina, responsabilidade humana, fé salvadora e proclamação do Evangelho em uma das mensagens mais poderosas de toda a Escritura. Conclusão: como uma pessoa realmente é salva. Ao chegarmos ao final deste estudo em Romanos capítulo 10, podemos enxergar com clareza a beleza do Evangelho. Vimos que Deus é santo. Vimos que o homem é pecador. Vimos que nenhuma obra humana pode produzir salvação. Vimos que a justiça que salva não é construída por nós, mas recebida pela fé em Jesus Cristo. Vimos que Cristo é o único Salvador. Vimos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E vimos que o Evangelho precisa ser proclamado para que pecadores sejam chamados ao arrependimento. Romanos capítulo 10 nos mostra que a pergunta mais importante da vida não é: como posso melhorar minha vida? Como posso resolver meus problemas? Como posso me tornar uma pessoa melhor? A pergunta mais importante é: como um pecador pode ser reconciliado com um Deus santo? E a resposta de Paulo é clara: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não existe outro caminho. Não existe outro mediador. Não existe outra esperança. Cristo viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver. Cristo sofreu a condenação que nós merecíamos sofrer. Cristo morreu como substituto dos pecadores. Cristo ressuscitou ao 3º dia. E hoje chama homens e mulheres ao arrependimento e à fé. Talvez você tenha acompanhado toda esta mensagem e percebido algo importante. Você conhece muitas coisas sobre Deus, mas nunca se rendeu verdadeiramente a Cristo. Talvez tenha frequentado igrejas durante anos. Talvez tenha religião. Talvez tenha conhecimento bíblico. Mas hoje o Senhor está lhe fazendo uma pergunta muito pessoal. Você já entregou sua vida a Cristo? Não estou perguntando se você admira Jesus. Não estou perguntando se você acredita que ele existiu. Estou perguntando: você já se arrependeu dos seus pecados e confiou sua eternidade exclusivamente a Ele? Se hoje o Espírito Santo está convencendo você do seu pecado, da sua necessidade de salvação e da suficiência de Cristo, eu quero convidá-lo a fazer uma oração. Não existe poder nas palavras em si. A salvação não acontece porque alguém repete uma fórmula. Mas a Bíblia ensina que aqueles que invocam o Senhor com fé são salvos. Por isso, se esta oração expressa o desejo sincero do seu coração, repita comigo em voz alta ou em silêncio. Senhor Deus, eu reconheço que o Senhor é santo, justo e perfeito. Reconheço também que sou pecador. Confesso que muitas vezes vivi para mim mesmo, distante da tua vontade e da tua glória. Hoje eu abandono toda confiança em minhas próprias obras. Eu reconheço que não posso salvar a mim mesmo. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que ele morreu na cruz pelos meus pecados. Creio que ele recebeu a condenação que eu merecia receber. Creio que ele ressuscitou dentre os mortos e reina para sempre. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Purifica meu coração. Transforma minha vida. Eu me arrependo da minha rebelião. Eu me rendo ao teu senhorio. Recebe-me como teu filho. Ensina-me a seguir os teus caminhos. Escreve o meu nome no livro da vida. Que a partir de hoje eu viva para a tua glória. Eu entrego minha vida ao Senhor. Minha esperança está somente em Cristo. Meu Salvador. Meu Senhor. Meu Rei. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, eu quero encorajá-lo a continuar buscando ao Senhor por meio da sua palavra. Procure uma igreja fiel às Escrituras. Aprenda mais sobre Cristo. Cresça na fé. E lembre-se, a sua confiança não deve estar na oração que você fez. Sua confiança deve estar em Cristo. Aquele que prometeu salvar todo aquele que vem a Ele pela fé.
Que Deus abençoe sua vida. E não se esqueça de assistir aos demais episódios desta série em Romanos. Estamos caminhando capítulo por capítulo por uma das maiores exposições do Evangelho já escritas, e os próximos estudos serão fundamentais para aprofundar ainda mais sua compreensão da graça de Deus. Se este estudo edificou sua vida, inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir o Evangelho. Deixe nos comentários: minha esperança está somente em Cristo. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas e fortalece nossa comunidade de estudo bíblico profundo e cristocêntrico.